Olá, amigos e amigas, estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Obrigado pela audiência em região metropolitana de Porto Alegre, aqui na Rede Comunidade de Televisão, Litoral Norte, Capão, Capão da Canoa, Capão Novo, Xangri-Lá, Atlântida, enfim, uma grande audiência nossa também no litoral. O pessoal que saiu daqui de Porto Alegre, né, muitos aposentados, agora vão curtir a vida, né, curtir seus netos e tal, sua família, no litoral. Abraço a todos vocês aí, obrigado pela audiência. Nossa Economia e Desenvolvimento essa semana começa, claro, com aquele espaço reservado à contabilidade, o nosso Conversando sobre Contabilidade. E nesse espaço, Sérgio Figueiredo Moraes, prazer em tê-lo aqui novamente no programa, né? Parabéns pelos comentários aí e tal. E realmente esse espaço está sendo muito visto, né? Muito respeitado e se consolidando, né, Sérgio? Porque, na verdade, a contabilidade, eu sempre digo assim, a contabilidade, eu sou economista, a contabilidade é muito mais importante que um economista numa empresa, porque a partir dela é que as coisas depois vão acontecer. E por isso que é importante esse espaço, porque não só o estudante de contabilidade, aqueles que querem enveredar por esse caminho, mas também os próprios profissionais, né, que têm dados aqui, têm informações que normalmente eles não têm em outro lugar. E tem aqui no espaço conversando sobre contabilidade. Por exemplo, Sérgio, o que é o COFINS? Tem muita gente que, até empresário, que o contador faz isso, nem sei o que é, mas o que é o COFINS? Bom, para começar, o COFINS é uma sigla que ela é uma contribuição para representar o que é contribuição de financiamento para a Seguridade Social. Em outras palavras, ela é uma contribuição federal que visa, digamos, incrementar, digamos, a parte do o valor arrecadado, ele se destina para assistência social, né, e, no caso, também à saúde. Né? Essa é a finalidade do COFINS. O que é COFINS? Contribuição? É contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Da Seguridade Social. Quer dizer, é mais uma contribuição da Seguridade Social. Nós sabemos, né, que a questão da Seguridade Social no Brasil hoje, apesar de tudo, né, é deficitária, né? Bom, a COFINS é para todas as empresas, quer dizer, toda empresa, seja ela de que caráter for, ela é obrigada a descontar o COFINS? Não. Na verdade, as empresas que estariam obrigadas seriam as empresas que optaram pela apuração do lucro real ou lucro presumido. No caso das empresas do Simples Nacional, elas não precisariam fazer esse cálculo em separado, porque dentro daquela guia única que tem, já está incluído também essa contribuição. Ah, beleza. Bom, aí uma grande questão é a seguinte também, o camarada está aí, ele está enquadrado nisso e de repente ele precisa fazer o cálculo, quanto é que ele vai ter que descontar para o COFINS. Como é que é feito esse cálculo? Bom, o COFINS ele tem na verdade duas modalidades, ou alíquota de 3% ou 7,6%, ou no caso da importação. No caso da importação, a alíquota é 9,65% e tem mais um adicional de 1%. Né? Essa alíquota, ela, no caso dos 3% ou 7,6%, no caso da cumulatividade, ela então incide sobre 3% sobre o faturamento. No caso das empresas que não são cumulativas, incide então 7,6% no caso. Então, para dar um exemplo, né, digamos, de uma empresa que tenha cumulatividade. Então, se tu tem um faturamento, digamos, fosse de R$1.000, tu aplicaria 3% sobre R$1.000, então daria R$30 o valor da contribuição no mês, proporcional ao valor do faturamento. Perfeito, faturamento bruto, né? Sim, é o faturamento total da bruto. Nota, digamos, né? Exatamente. Isso nas empresas de cumulatividade. Das não cumulativas, então, é um pouquinho diferente. É as vendas e mais outras receitas que a empresa possa ter, receitas financeiras, outras receitas eventuais, né? Claro. Incidiria também sobre isso. Que acontecem normalmente na vida de qualquer empresa, né? Bom, e o que se conhece por regime da COFINS? Tá, então, o regime da COFINS tem dois, como eu estava comentando agora, que é o da cumulatividade e não cumulatividade. No caso da cumulatividade, então é como se falou, os 3% sobre o faturamento direto, né?
E na não cumulatividade existe, digamos, a possibilidade de tu creditar também. Então, tu vai calcular sobre o valor da venda, mas, por outro lado, tu também vai descreditar de alguns insumos, né? Isso é muito interessante para as empresas que trabalham com o comércio em si. Por exemplo, perfumarias, de combustíveis, né? Então, como o custo agregado é muito alto, então ele também se acredita, digamos, de um bom valor. Então, nesse caso, a forma é um pouco diferente. Então, seria o COFINS da venda, no caso, menos o COFINS das compras, né, no caso. Então, consequentemente, faz essa compensação toda. Faz a compensação. Aí, no passado, tudo era, digamos assim, cumulativo, né? Aí os empresários tanto solicitaram que houvesse, digamos, a compensação da etapa anterior, como é o caso do ICMS, que tu vende e paga pelo débito, mas também se acredita do valor da compra, tanto eles pediram que um dia o governo atendeu. Então, mas só que ele atendeu essa reivindicação, só que ele, em vez de ser os 3% do COFINS, ele aumentou a alíquota para 7,6%. Então, em resumo, ele deu com uma mão e tirou com a outra, né? O governo sempre faz isso, né? É bonzinho, né? Como se diz, né? Bom, na verdade é o seguinte, quer dizer, digamos, eu tenho uma empresa, a minha empresa de assessoria, de consultoria e tal. Eu faturo este mês e eu pago a COFINS. Eu faturo esse mês, calculo lá, meu contador calcula, e quando é que eu desconto esse tributo, a COFINS? Quando é que eu pago, afinal, Sim, a COFINS? o recolhimento dele é sempre no dia 25 do mês subsequente. Tá, se eu faturo agora, por exemplo, nós estamos no mês de novembro, lá no dia 25 de novembro faturei, vou pagar até o dia 25... 25 de dezembro. De dezembro. Tem um mês para fazer isso. Um dado também importante, quando falaste da parte de assessoria, né? As empresas que mais se prejudicaram nesse regime da não cumulatividade foi as empresas de prestação de serviço. A minha, porque elas, na verdade, não têm como se acreditar, tem muito pouca coisa que elas possam se acreditar para diminuir, então, aquela compensação. Mas tem que dar dinheiro para o governo, né? O governo sabe bem aplicar o dinheiro, né, Sérgio? Sim, esperamos que agora mude. É verdade. Qual é a tua expectativa? Vou surgir um pouquinho, eu sei que como brasileiro, como um camarada que é um empresário, que é um consultor empresarial e tal, qual é a tua expectativa com o novo governo, Sérgio? Olha, eu entendo, foi nele que eu votei, né, no novo governo, né? E a expectativa é que daqui para frente as coisas passam a ser diferentes. Ou seja, parece que ele está nomeando pessoas sérias, talvez até ele não fosse a pessoa mais adequada, né, em função de, talvez, de conhecimento, mas ele está botando pessoas chaves, né, digamos, em determinadas situações, mas ao mesmo tempo é uma pessoa séria. Então, eu acredito que só o fato de tu fechar a torneira, né, então, quando, através de corrupção e tudo, o Brasil vai crescer de novo. Com certeza. Sérgio, a tua expectativa é a expectativa nossa, de todos os brasileiros de bem, né, que querem o bem desse país. E como disse o Jair Bolsonaro, que acabou sendo eleito, né, esse país tem tudo, realmente nós temos tudo. Eu estava vendo uma matéria sobre Israel, eu admiro o povo israelense. Então, Israel aquela área de Israel ali é uma extensão do Egito e aqueles do deserto ali de Negev. Então, aquela área é desértica. Israel, através da tecnologia, do investimento em ciência e tecnologia, hoje Israel acabou se suprindo de todas as necessidades que um país tem de uma grande nação para ser uma grande nação. E se tornou isso. Quer dizer, nós temos tudo isso aqui, a natureza nos deu tudo isso. E nós poderíamos ser uma grande, extraordinária nação sem ter o alto custo que isso implica em países como, por exemplo, e nas condições de Israel. Que coisa, né? É verdade. Mas vamos apostar nisso. É importante que todos nós, de alguma forma, né, auxiliemos, né, porque sozinho ele não vai fazer. Isso com a ajuda de todos. E tu disseste uma coisa importante, isso vem de cada indivíduo, né? Ter a mentalidade, a noção de que cada um tem que contribuir. Deixar de lado o jeitinho brasileiro e tal, e tratar seriamente as coisas, porque é a partir daí do exemplo lá de cima, mas também aqui de baixo, que nós vamos criar esta grande nação, né, Sérgio? Com certeza. Sérgio, um grande abraço, obrigado pela tua presença aqui no nosso Conversando sobre Contabilidade. Oi, tudo bem? Então, eu sou a Cadica e hoje eu vou falar sobre o seu lugar no mundo. Eu vi
uma vez um desses vídeos na internet de um site que se chamava Além do Visível. Até não conheço esse site, mas eu achei o texto lindíssimo e vou compartilhar hoje com vocês. Eu amo esse texto. Então, existe um lugar que é seu. Ninguém pode ocupar, somente você. Ele vai continuar livre até que você o ocupe. Não existe sobreposição. Você começa a se aproximar dele quando começa a ser mais verdadeiro com você mesmo. Quando canta a música no seu tom e no seu timbre. Quando dança do seu jeito e no seu ritmo. Quando desenha com as suas cores e com as suas canetas. Quando escreve com as suas palavras e a sua letra. Quando para de tentar se encontrar no lugar dos outros, né? E faz as coisas do seu jeito. Então, eu vou te contar um segredo que provavelmente você já sabe. Não adianta você querer ser igual às outras pessoas que você admira. Você admira elas não pelo que elas fazem ou por quão incríveis elas são. Você admira elas porque elas estão nos seus lugares. Simplesmente isso. Então, assim, em um mundo onde nós tentamos ser iguais, pertencer ou copiar o que os outros já fizeram, ver alguém ocupando o seu lugar é admirável. Gostamos disso. Eu sinto isso quando escuto aquela pessoa com a voz doce cantando, quando eu vejo um criativo criando, quando eu vejo um cuidador cuidando, quando eu vejo o espírito livre viajando, quando eu vejo aquele cara que gosta da natureza no meio do mato, quando eu escuto um músico tocando no feeling de olhos fechados. Cada um tem o seu lugar. Não existe ninguém mais especial que o outro. Não existe ninguém mais talentoso. Não existem sortudos, escolhidos ou privilegiados. Somos todos iguais, somos todos únicos. O que nos diferencia é o lugar que ocupamos. Então, uma peça de centro não se encaixa na lateral. É exatamente isso que acontece hoje em dia, né? Temos artistas em funções burocráticas, temos pessoas doces e sensíveis buscando ser um chefe frio, um gerente frio. Temos cuidadores longe das pessoas. O mundo seria um lugar incrível se cada um ocupasse o seu lugar. Formaríamos o mais belo quebra-cabeças do mundo. Como podemos começar a mudar isso? Na verdade, já está mudando. A mudança acontece quando você vai se aproximando do seu lugar. Algumas pessoas já se encontraram. Agora essas pessoas devem permanecer ali, lá. Uma peça posicionada corretamente no lugar certo serve de referência para as demais peças, dá segurança. E isso que eu estou tentando fazer aqui, eu também estou tentando fazer aqui. Permanecer no lugar que já encontrei. Às vezes me movo, eu duvido, na verdade, que seja assim tão fácil. Às vezes eu me desequilibro, eu saio do meu eixo, mas sempre acabo voltando ao mesmo lugar, ao meu lugar. Agora eu quero ficar aqui para te ajudar a encontrar o seu lugar. E quando você encontrar o seu lugar sem fazer nada, vai ajudar os outros, apenas sendo você, apenas ocupando o seu lugar no mundo. Era isso. Ocupe o seu lugar. Um beijo. Até a semana que vem. Olá. Alguém pode me dizer se dá para colher sem plantar? Uma grande lavoura de soja, por exemplo, começou com a ideia do produtor de produzir soja. Depois, preparar a terra, adquirir a semente e jogar no solo. Um investimento que incluiu o pensar e o agir, e que não ficou por aí. Além de cuidar da lavoura contra as pragas, pulverizando nela contra veneno, deve-se contar com o clima adequado para que a planta vingue e cresça até a hora da colheita.
É sempre uma jornada que exige trabalho, abnegação e perseverança. O sacrifício, essa é a palavra, embora muitos a repudiem, é necessário e fundamental para o sucesso de qualquer empreitada. Para chegar a Canaã, a terra prometida por Deus ao povo de Israel, os judeus vagaram 40 anos pelo deserto até que pudessem nela aportar e ali constituir uma grande nação. Era preciso esse sacrifício. Povo escravo jamais poderia assumir o comando de suas vidas, de seu destino. Era necessário sacrificar toda aquela geração submetida à vontade dos carrascos faraós. Não tem como. Ter sucesso e prosperidade exige sacrifício. É preciso sacrificar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá a todos, mais uma participação aqui no programa Economia e Desenvolvimento. Hoje vamos falar sobre aposentadorias e a reforma da aposentadoria. A notícia que vem sendo vinculada na mídia com a nova gestão, com o novo governo, onde ele já sinalizou a necessidade de fazer a reforma previdenciária para um impacto econômico e social no nosso país. Vou discorrer um pouco sobre o que vai ser essa dita reforma e o que isso prejudica aos segurados. Primeiramente, está muito incipiente, é muito novo ainda, então não há o que se falar em prejuízos ou em benesses ao segurado ou ao empresariado. O que temos hoje? Existe no direito a questão do direito adquirido. Então, você, segurado, que está às vésperas de se aposentar, já implementou as condições da aposentadoria hoje vigente, que nós temos vigente sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, a regra da pontuação. Qual é a regra da pontuação? Regra da 85, 95. 85 para a mulher e 95 para o homem. O que isso significa? Você tem que ter, no mínimo, o tempo de contribuição para poder pleitear a sua aposentadoria. Mulher tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição, somado a no mínimo 55 anos de idade para formar os 85. O homem tem que ter 35 anos de contribuição, formando com a idade de 60 anos, atinge a pontuação de 95, apta para requerer e perquerer a aposentadoria por tempo de contribuição integral. O que quer dizer integral? Não necessitando fazer a aposentadoria com a incidência do fator previdenciário, que ele não deixou de existir, o fator previdenciário ainda existe, mas para aquelas aposentadorias que não atingem a pontuação mínima, que é 85 ou 95. Também a questão se devo encaminhar minha aposentadoria hoje ou deixo para aguardar futuramente. Olha, como eu acabei de falar, temos a questão do direito adquirido. Se você já está implementando as suas condições de aposentadoria, já tem as condições para se aposentar, não tem o porquê de se preocupar. Faça tranquilamente, não deixe para depois se você já pode fazer essa aposentadoria hoje, mas o que eu oriento? A procurar um profissional, alguém capacitado para poder fazer a análise da sua aposentadoria. A análise da aposentadoria vai entrar na questão de tempo de contribuição, valor de renda mensal do benefício, que é a RMI, renda mensal inicial, para ver qual seria a sua melhor aposentadoria. Por vezes,
aguardando mais um tempo, contribuindo ou pegando tempos que trabalhou como trabalhador na iniciativa privada, onde teve inícios de insalubridade ou periculosidade, nós temos aí a questão da aposentadoria especial, onde ela sim implementa e auxilia na questão da aposentadoria. Então, eu digo, não se preocupe com a dita reforma da Previdência, se vai ter agora ou se vai ter mais tarde. Aqueles que sim já implementaram as condições têm o direito adquirido. Para os outros que não têm, aí é a expectativa de direito que nós vamos aguardar a transformação, a mudança da lei para poder ver qual o viés, qual é a aposentadoria e qual a orientação melhor a ser dada. Muito bem, estamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento para a região metropolitana de Porto Alegre, para o nosso litoral, Capão da Canoa, Capão Novo, Xangri-Lá, Atlântida. Obrigado pela audiência. E aqui da região metropolitana estamos de Cachoeirinha até Novo Hamburgo, Estância Velha, Campo Bom, São Leopoldo. Também obrigado pela audiência de vocês, pela confiança aqui nesse programa, que já tem mais de 18 anos no ar, desde 2000 está no ar o nosso Economia e Desenvolvimento, que é uma consequência daquele programa que nós começamos lá em 2000, que era Contraponto. Eu sempre lembro que era eu, a Ieda Crucis, o Percival Pugina e o Luiz Carlos Mandelli, presidente da Fiergues. Fizemos 2, 3 anos de grande programa e tal, e aquela semente plantada lá hoje ainda continua aqui com nossa Economia e Desenvolvimento no canal 6 da NET para a região metropolitana e litoral norte do estado. Bom, eu tenho a honra de receber novamente aqui o Túlio Vieira, presidente da Coperpua. Túlio, parabéns pela entrevista, né? Teve grande repercussão, né? Houve sim, muito legal. Uma boa aceitação dos nossos associados, deram um bom retorno para nós. E eu que tenho que te agradecer pela oportunidade de estar aqui novamente. Isso é uma parceria legal, porque, na verdade, a Coperpua faz um trabalho extraordinário, né, para os funcionários do município de Porto Alegre. E eu acho que os funcionários, aqueles que têm um certo discernimento, vão saber que realmente ali a Coperpua faz um serviço maravilhoso e é preciso que eles também prestigiem a Coperpua, né, porque ela traz esse benefício para os funcionários municipais de Porto Alegre. Bom, tu está trazendo aqui o advogado que é responsável pela área do direito todo lá da Coperpua, Exato. que é o Charles. É o Charles, é o nosso advogado, o nosso que cuida da parte jurídica da Coperpua, que tem nos dado um grande apoio, um grande Com certeza. serviço prestado à cooperativa. E vocês passaram, porque eu sei uma história assim, recentemente, uma história muito ruim do ponto de vista financeiro, e vocês conseguiram. Exatamente, e graças também ao Charles que nos deu esse apoio aqui no programa. Tudo bom? Para que a gente alcançasse a posição que hoje nós estamos. Agora tudo depende, né, Charles? Prazer em ter aqui no programa, depende do comando, né? Quer dizer, se o comando é um comando frouxo, que não tem responsabilidade, a coisa não adianta, não vai, não. O advogado não resolve. Exatamente. Primeiramente, cumprimentando a todos os nossos telespectadores. Realmente, a necessidade de uma integração de todos os departamentos da cooperativa, tanto administrativo como jurídico, contábil, e nós conseguimos realmente reverter aí uma situação que era bastante complexa e imbuídos aí principalmente com o intuito do presidente, do nosso presidente, nós conseguimos passar por todas as dificuldades e hoje conseguimos aí colocar a cooperativa bastante competitiva no mercado e também ofertando serviços aí competitivos no mercado e oferecemos também aos nossos associados uma assessoria jurídica, aonde gratuita, que é gratuita, exato, nós percebemos aí que há essa necessidade, principalmente pelo alto endividamento dos associados, né, que são os municipais de Porto Alegre, aonde muitos têm comprometido até 70% do seu contra-cheque com dívidas, com consignados e tudo, e estão hoje numa situação bastante difícil, onde recebem o mínimo para sobreviver, inclusive considerando que o limite para desconto em folha não deve ultrapassar 30%, e isso aí está se havendo um abuso muito grande, e nós estamos aí orientando esse pessoal para tentar solucionar e ter uma vida digna, né? Já que o salário é o norte, a percepção única, muitas vezes. Charles, é importante que tu diga isso, por exemplo, assim, aqui no Brasil, o sistema financeiro, os bancos, de modo geral, eles têm uma taxa de juros muito elevada, aquém da possibilidade do trabalhador. Mas aí tem uma série de coisas, né, que acabam sendo fatores que determinam isso. Por exemplo,
Nos Estados Unidos, tem mais de 17 mil bancos, né? 17 mil bancos. Aqui no Brasil, nós temos 240, 250 bancos. Quer dizer, esse trabalho que a Coperpoa faz é um trabalho semelhante aos dos bancos. É isso que a sociedade brasileira, que os governos devem estimular, que mais entidades sérias como a Coperpoa possam atender essa necessidade dos seus associados. Que aí o cara não precisa recorrer ao banco, onde ele é lá, se torna escravo de uma taxa de juros que ele não consegue nunca mais pagar. Exatamente. O que está devendo. Então, parabéns à Coperpoa, que ela faz esse trabalho e atende essa necessidade, né, Túlio, do associado, né? Hoje o cooperativismo é a grande saída da população, né? Porque, como todos já sabem, quem conhece o cooperativismo, o sistema cooperativista, a cooperativa não tem lucros. A cooperativa tem sobras. E essas sobras, anualmente, é dividida entre os associados que usaram a cooperativa. Né? Aqueles que foram lá, recorreram, tiraram empréstimos, enfim. E esses lucros são divididos entre esses. E vocês têm dividido lucros? Atualmente... Claro, passou um tempo ruim, né? Agora... É exatamente o que eu ia dizer. Nós pegamos a cooperativa com um alto juro, endividamento, e nós estamos agora resgatando essa dívida com o lucro que nós temos, com as sobras, nós estamos abatendo na dívida que nós assumimos. E é importante dizer o que o Túlio está falando aqui, é o seguinte, porque, na verdade, a Coperpoa, por ser uma instituição também financeira, ela sofre a fiscalização rigorosa do Banco Central. Então, como ela se mantém, como ela se recuperou, significa dizer o seguinte, o Banco Central dá o aval para uma entidade como essa, que é uma entidade séria, que tem o aval do Banco Central. Isso é importante. O Banco Central, inclusive, nós, essa semana estamos tendo uma auditoria, a auditoria interna, e a semana que vem vamos ter a auditoria externa, que isso é exigido pelo Banco Central. Quando nós assumimos, o Banco Central teve lá quase um mês lá dentro da cooperativa fazendo todo um levantamento e graças a Deus a auditoria estamos hoje bem, graças a Deus. Bom, mas os desafios continuam, né, Charles? Evidente. Dia a dia, nós estamos aí, se bem que a situação hoje, pelo menos na questão jurídica, os contratos, né, os contratos bancários, do meio financeiro, eles hoje não têm vamos dizer assim, um entendimento da justiça no que refere a ilícitos, assim, como, por exemplo, limitação de juros, capitalização de juros. Há entendimento que é possível, evidente, não pode haver abusos. Até porque, em havendo algum abuso, por exemplo, tem instituições financeiras aí que cobram juros astronômicos, e aí sim é limitado esse juro, é uma média do Banco Central, pelo menos assim tem entendido. Mas cada caso é caso a caso, é decidido, então não há como assim. Mas, a princípio, a cooperativa ela tem seguido à risca, né, todos os meios assim, decisões judiciais, até para evitar problemas posteriores, né? Eu só queria deixar o telefone da cooperativa, se alguém quiser ligar para nós lá para agendar uma consulta jurídica, se algum associado assim quiser, é 3284-2600. 3284-2600. Fácil de você, né, guardar e está aí no vídeo para você ver. Pode nos procurar lá que vão ser bem atendidos. Túlio, eu acho que tu está bem servido de advogado também, né? Eu acho que sim, né, senhor? Eu acho que porque... Pelo menos ele tem mostrado um grande esforço. Não, eu sei que ele, junto com vocês, com a equipe de vocês lá, que conseguiu, né, resgatar a credibilidade da cooperativa, que eu sei que ela teve um problema. Exatamente. É normal acontecer isso, né? Num sistema como o nosso brasileiro, é muito imposto, é muita oscilação, a economia vai para cá, vai para muitos ciclos pequenos, grandes da economia, e isso afeta as empresas, por mais sérias que elas sejam. Sim. Então, a grande questão é o que fez a Coperpoa. Quer dizer, ela se profissionalizou, teve gente com responsabilidade social na coisa e acabou, né, voltando para o bom caminho. E parabéns à Coperpoa, que seja
cada vez Silvio, mais. Eu queria deixar aqui também um chamamento aos funcionários municipais, né? Claro. Que eles procurem a cooperativa. A cooperativa é uma entidade dos municipários. É eles que mantêm a cooperativa, é eles que podem usar a cooperativa. E vão usufruir dos benefícios. E nós temos um grande número de funcionários municipais que ainda não são sócios da cooperativa. Então, eu deixo aqui meu pedido, meu chamamento a esses municipários que procurem a cooperativa. Vamos encetar aqui, nesse espaço aqui, também uma campanha de chamamento a novos integrantes da cooperativa, né? Novos associados, tá bom? Tá bom, senhor. Túlio, um grande abraço, parabéns aqui, parabéns à Cooperpoa. Muito obrigado. Charles, um grande abraço, parabéns lá, bom trabalho, e eu sei que teus desafios lá são grandes, né, Chico? Sim, sim. Mas estamos aí, estamos à grandes disposição. desafios são para grandes homens. Exato. Não é verdade? Exato. Então tá, um rápido intervalo, voltamos já com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem padrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá! Que alegria mais uma vez estar com todos vocês neste espaço destinado à educação corporativa, desenvolvimento e capacitação profissional aqui no programa Economia e Desenvolvimento. Muito obrigado pelas mensagens e dicas enviadas. Então, vamos começar com as tradicionais perguntas para reflexão. O que fará de você um grande profissional? Qual a diferença entre trabalho e emprego para você? Como é o local em que você gostaria de trabalhar? Numa escala de 1 a 10, qual a importância da opinião do time na tua vida profissional? O que você faz que mais irrita as pessoas? Com quem você trocaria de vida por um dia? Quem vence? Você, os outros ou todos ao teu redor? Bem, lá no meu site www.vendasconsultivas.com, que no decorrer do programa aparecerá aqui embaixo, entre as várias informações, eu apresento no site a minha missão, visão e valores. E dentre os valores eu trago um para dividir com vocês, que é atuar em equipe. Significa que, quando promovemos os outros, crescemos juntos. É o seguinte, trabalhar em equipe é proporcionar que todo o esforço individual seja direcionado para o êxito do grupo. É claro que alguns atritos são inevitáveis no ambiente de trabalho. Porém, podemos nos servir da empatia, que é se colocar no lugar do outro na prática, para bloquear, atenuar, aliviar esses momentos de estresse ou de pequenos conflitos no ambiente. Uma boa solução é estabelecer o equilíbrio e uma conduta educada, que serão muito importantes para uma convivência sadia entre os membros de uma mesma equipe. Porque a perfeição, gente, não é virtude de ninguém. Cada um tem um tipo de personalidade, um ritmo de trabalho, uma forma de exercer suas habilidades e competências. E um dos principais caminhos para a satisfação na carreira profissional é ter respeito por aquilo que fazemos juntos. Então, posso até repetir, quando promovemos e valorizamos os outros, crescemos juntos. Cada um tem um tempo e uma forma de aprender e de se desenvolver, de procurar aprimorar suas capacidades para exercer melhor os talentos.
Isso é um quesito básico para a superação do time. A cada dia, as empresas buscam profissionais mais resilientes, que são pessoas que, mesmo sob pressão, reagem de forma positiva dentro das suas competências. De nada adianta hoje você ter uma boa qualificação profissional ou um conhecimento. Você precisa comprovar com atitudes que têm esse conhecimento. Outro ponto importante é a qualificação. Para se tornar um profissional do mercado financeiro ou consultor financeiro, agente e analista financeiro, ou como bancário que atuando na gestão e no mapeamento de uma carteira de clientes investidores ou de alta renda, fazendo recomendações de investimentos, são necessárias algumas certificações financeiras para que esta atividade se torne legal perante a lei. Entretanto, muitos profissionais que se interessam por essa carreira, por essa profissão, eles apresentam muitas dificuldades para compreender os diversos tipos de exames que existem. E é por isso que eu vou trazer aqui no próximo programa, um convidado especialista em certificações do mercado financeiro, conhecido aqui em Porto Alegre, que fará uma descrição sobre as principais certificações financeiras, tipo CPA 10, CPA 20, CEA, Ancor e outras. Ele vai conversar conosco sobre esse assunto, certificações financeiras. Portanto, você que trabalha no mercado financeiro, que atua na venda de produtos de investimentos, vida e previdência, ou na manutenção das carteiras do segmento de varejo e alta renda, private banking, corporate, ou ingressou na atividade bancária e atua como consultor ou consultora financeiro, te convido para participar conosco no próximo programa. Não deixe de assistir. E não esqueça, para finalizar, você está melhor preparado do que você imagina. Desejo a vocês sucesso profissional saudável. Obrigado e até a próxima semana. Muito bem, chegou a hora de ouvirmos aí o comentário do nosso advogado e comentarista aqui do nosso Economia e Desenvolvimento, nosso Luiz Braz. Oi, meu amigo Silvio, estamos aqui de volta em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Silvio, olha, a notícia, na verdade, ela é boa. Você sabe que há muito tempo Porto Alegre serve apenas como cidade passagem para os turistas que chegam aqui no Rio Grande do Sul e que vão lá para a Serra, não é? O litoral também um pouquinho, mas é muito pouco lá para o litoral, é mais realmente para a Serra, Gramado, Caxias, Nova Petrópolis, nós temos realmente uma serra muito bonita. E Porto Alegre, como não tem nenhuma atração maior, acaba ficando realmente apenas como uma cidade dormitório. Às vezes as pessoas chegam aqui, dormem por aqui, mas no outro dia seguem viagem. Essas coisas podem começar a mudar exatamente por causa da nossa orla. A orla, o primeiro trecho, ficou muito bonito. Agora lá o Pontal do Estaleiro também, o projeto do Pontal, que já está sendo desenvolvido, é um projeto realmente exuberante. E eu estive nesta semana que passou com o vice-prefeito Paim, e o Paim, que já foi meu professor de Direito Eleitoral, o Paim estava me dizendo o seguinte, que o trecho que falta para completar a orla também já está garantido e ainda nesta administração que eles estão fazendo e que tem mais 2 anos aí pela frente, ainda esse trecho vai ser entregue. Aí eu falava para o Paim, mas olha, então só fica faltando limpar o rio. E o Paim disse que já tem também um estudo para que algumas das fontes que acabam tornando o rio mais imundo, que essas fontes possam ser estancadas e que o rio possa começar realmente a melhorar as suas condições. Olha, se nós tivermos realmente o rio em boas condições e a orla bonita como ela está, pelo menos a primeira fase está dando uma demonstração disso, com certeza, esse turista que só passa por aqui, que faz da cidade um dormitório para poder ir para Caxias,
para Gramado, para Nova Petrópolis, para as cidades da Serra, principalmente, esse cara ele vai ficar algum tempo mais aqui. Dinheiro que fica em Porto Alegre, a rede hoteleira que vai ganhar com isso e os cofres da prefeitura, com toda certeza, porque o cara fica por aqui, ele gasta por aqui e ele faz com que nós tenhamos uma arrecadação maior. Isso realmente é uma notícia espetacular, porque quando vai se ver o orçamento, a composição do orçamento e principalmente as nossas receitas, a gente começa a ver, olha, só tem uma forma para aumentar a receita, parece, né? Uma forma para aumentar a receita que é aumentar impostos. E aí o Marquesan pensou em aumentar o IPTU. Mas a classe média, que é quem paga mais impostos, a classe média também está atolada, né? Não consegue pagar mais um tostão de imposto. Então tem que conseguir realmente novas receitas. E o turismo pode ser realmente uma receita muito interessante e muito importante nessa composição do nosso orçamento. Também uma outra notícia que eu vejo que é boa e que vem realmente da Prefeitura Municipal são aquelas famílias que vão adotar crianças. Ao invés dessa criança ela ir para um orfanato, ir para essas instituições públicas, elas vão para o seio destas famílias e a Prefeitura já está cadastrando famílias para que essas famílias possam receber crianças que não têm para onde ir, então vão para o seio dessas famílias e essas famílias elas vão fazer aquela função que o pai e a mãe poderiam fazer para poder fazer com que essa criança possa crescer de maneira saudável. Acho isso também muito bom. Então, duas notícias boas vindas da Prefeitura. A orla que vai ser completada e que vai realmente atrair turistas e estas famílias que vão adotar crianças e que eu acho que também realmente é sensacional. É isso aí, meu amigo Silvio Lopes. Eu falo aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. É uma satisfação imensa em retornar aqui com vocês. Inclusive, para darmos continuidade sobre a minha trajetória, que muitos ligam para cá e perguntam, Jorge, como é que foi toda essa tua trajetória para chegar até o livro Meu Nome é Jorge? E eu, no último bloco, no último programa, eu já tinha dado início à minha trajetória e trazendo aqui para vocês também a minha história de transformação. Mas muitos têm curiosidade de perguntar, diz, Jorge, mas tudo bem, daí tu veio para Porto Alegre, o que tu fez, né, durante o tempo que tu estavas nas ruas, depois tu veio para cá, como que a tua vida, houve essa mudança na tua vida, né?
de me tornar escritor, empresário, professor, fazer várias faculdades. Claro que é uma curiosidade muito grande, né? Porque muitos, que nem eu disse, têm tudo e não dão valor. Muitos não têm nada e acham que não podem conseguir. Independente de onde você está inserido, da sua posição social, da sua classe econômica, o que diferencia um ser humano do outro é a vontade. Isso que nos diferencia. Não é a cor, não é nada. É a nossa vontade. E eu acho que foi essa vontade que eu tive que me trouxe até aqui hoje, que me manteve múmia, né? Que me manteve vivo. O múmia paralítico era meu apelido, pelo estado de beligerância que eu andava nas ruas, está vivo hoje, né? Mas é óbvio, quando eu tinha 10 para 11 anos, que eu perdi a minha avó, todo o patrimônio que eu tinha, toda a segurança que eu tinha, foi embora. Se foi. A minha esperança, uma criança com 10 para 11 anos, como vai sobreviver, né? Então eu tive que sobreviver embaixo das casas, dormindo em cemitério, em carros abandonados. Por quê? Porque eu era muito assediado por drogas. E como eu achei uma maneira de viver e de ganhar um dinheiro para me alimentar, sendo catador de papel, porque eu catava papel durante o dia, o pessoal, aqueles traficantes e muitos que usavam drogas, se aproximavam de mim, me viam como um alvo fácil. E todos os dias eles me instigavam e insistiam para que eu levasse as drogas. Mas eu dava uma desculpa, dizia que ia voltar, que amanhã e tal, tentando fugir, porque eu não queria aquilo para mim, porque eu tinha certeza que se eu entrasse nas drogas, dificilmente eu sairia. Inclusive, eu não estaria aqui hoje, né? Porque a vida nos oferece dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. E, obviamente, se eu escolhesse o caminho do mal, eu não estaria mais aqui há muito tempo. Teria me tornado um traficante, um bandido, quem sabe já teriam me matado. Mas, a partir desse momento que a minha avó morreu, então eu passei a viver 2 anos e meio nas ruas de Novo Hamburgo, catando papel. E aí, para mim fugir dos traficantes e das drogas, eu tinha que dormir no cemitério. Porque lá era um lugar seguro. Ninguém imaginava que eu iria dormir no cemitério. E quando chovesse, o que eu ia fazer? Bom, aí eu procurava os carros abandonados e dormia dentro dos carros abandonados. Muitas vezes eu tinha que tirar os cachorros de dentro dos carros para mim entrar e poder dormir. Porque aqueles carros antigos tinham aqueles bancos enormes atrás. Então, aquilo formava uma cama para mim. E também, no mesmo tempo, não chovia na minha cabeça, que nem diz o outro, né? Depois eu vim parar em Porto Alegre, porque eu não tinha mais ambiente, eu fui preso lá em Novo Hamburgo, me colocaram numa cela escura com 11 para 12 anos, porque não tinha onde me colocar. Eu era para ser o maior traficante, o maior bandido, né? E não foi isso que eu me tornei. Então, eu talvez seja o exemplo, né? Seja uma exceção para muita gente que acha que justifica a criminalidade, as drogas. Não, não justifica. Quando a gente quer, a gente consegue, né? Basta a gente ter um objetivo na vida e lutar por aquele objetivo. Então, como eu não tive mais ambiente em Novo Hamburgo, eu vim para Porto Alegre trazido por uma pessoa. Essa pessoa, às vezes, aparecia na praça lá e pagava um lanche para mim e disse, não quer ir para Porto Alegre? Eu digo, eu quero. Tu vai trabalhar e vai ter dinheiro. Ele me trouxe para cá. Quando me dei conta, ele me abandonou na rodoviária e depois eu fui ver que ele tinha me trazido para cá para me prostituir. Olha só, outra etapa na minha vida. Mas no próximo bloco eu darei continuidade. Eu quero fazer uma observação aqui, rapidamente, sobre a Feira do Livro. A Feira do Livro está acontecendo em Porto Alegre e a Feira do Livro é o maior evento cultural. É um evento por excelência, porque é o único segmento que reúne todas as tribos, todos os segmentos culturais, né? É plural, é onde o aluno, a pessoa compra e adquire cultura. Até o próximo bloco, até a próxima semana. Um beijo no coração de todos vocês. Muito bem, o nosso Economia e Desenvolvimento recebe o Paulo Barros. Paulo é um líder comunitário, é envolvido aqui no Menino Deus, em outros bairros de Porto Alegre, porque o Paulo é um cara preocupado com a situação, né, de preservação ambiental, de comodidade, de conforto para os moradores de Porto Alegre, né, para consolidar esses bairros maravilhosos que temos aqui, e principalmente o Menino Deus. Vamos começar pelo Menino Deus, né? Como é que está, quais as novidades que temos aí no nosso
Bairro Menino Deus? Sou presidente da Associação do Bairro Menino Deus e nós temos tido alguns avanços, mas o Bairro Menino Deus ele precisa voltar a ser o melhor bairro de Porto Alegre para se morar, porque nós estamos com esses empreendimentos imobiliários, nós estamos a qualidade de vida das pessoas está cada vez diminuindo mais. Nós temos um critério ali, no bairro Menino Deus existem muitos moradores de ruas, nada contra, pessoal, mas de certa forma a população se sente insegura. E mais recentemente nós conseguimos alguns avanços juntos à Prefeitura Municipal, no sentido de que a Prefeitura realmente encaminhasse essas pessoas aos seus destinos para uma moradia digna, e tirassem eles das praças. A Praça Rotary, que é em frente ao Clube Professor Gaúcho, onde fica a sede da associação que está destruindo, estamos na tentativa de reconstrução. A Praça Rotary ela foi adotada agora pelos rotarianos. Ontem mesmo foi feita uma plantação de uma árvore simbólica para a revitalização da praça, para a manutenção da praça e também para nos ajudar em relação à reconstrução da sede da SAMED. A sede da SAMED que teve prejuízo, ela foi praticamente destruída, né, naquele vendaval de 2016, não é isso? 29 de janeiro de 2016. Exato. E até agora, é claro, a associação luta com dificuldades, é natural, e nós estamos esperando que os empresários da região mesmo ali possam nos ajudar, né? A gente está envolvido nisso também, né? Eu moro aqui no Menino Deus, porque a associação tem um papel fundamental nisso até, e o Paulo está envolvido com outras entidades também, né, outras associações, e naturalmente que Porto Alegre precisa de gente como o Paulo, que com a sua equipe, com a comunidade, defende os interesses da maior parte da população, que é a questão da preservação ambiental, né, de limpeza das praças. Ele está falando da praça, essa aí que Rotary. Rotary, fica na frente do Grêmio Náutico Gaúcho, aqui na Praia de Belas. É uma bela praça, eu seguidamente passo ali, que eu faço minhas corridas por ali, e o que chama a atenção, Paulo, é que, como tu falaste, tem muito morador de rua agora, cada vez mais, e chega o verão, eles parecem que se multiplicam, né? Então a prefeitura tem que dar esse atendimento, não é para tirar os caras, mas para que eles tenham um melhor encaminhamento, né? Porque essas pessoas, eu imagino que elas estão ali não é porque querem, né? Então elas precisam ser bem encaminhadas. São seres humanos que passam por dificuldades e que merecem uma oportunidade na vida. Então é obrigação do poder público, digamos assim, encaminhá-los a uma vida melhor, uma vida digna. E realmente o bairro Menino Deus, se não é o segundo, é o terceiro bairro em que hoje existem mais moradores de ruas. E existem pessoas boas junto a essas pessoas, existem também outras que têm outros objetivos comerciais, claro. Enfim. Então a comunidade está muito insegura e aos poucos nós vamos trabalhando no sentido de que a prefeitura dê seu apoio. Até solicito aqui para o prefeito Marquesan que a Guarda Municipal tem um papel muito importante junto às comunidades locais, no sentido de que faça uma fiscalização mais efetiva nas praças do Menino Deus, claro, outras praças de outros bairros também, mas mais especificamente no Menino Deus, onde esses moradores de rua frequentemente se instalam novamente. Então faço aqui esse apelo e desde já agradeço também por ter retirado e encaminhado essas pessoas aos seus destinos. E para que o bairro Menino Deus volte a ser aquele bairro que era antigamente, como o senhor conhece até melhor do que eu. Eu já moro ali há mais de 35 anos, né? Então realmente a gente hoje tem dificuldade em caminhar pelo bairro. Tem o Parque Marinha do Brasil maravilhoso ali e tal, essa praça do Rotary ali também na frente do Grêmio Náutico Gaúcho, né? Então as pessoas hoje elas estão recolhidas, estão escravizadas dentro de casa, estão presas, são prisioneiras dentro de casa por causa dessa falta de segurança. Mas isso é uma coisa nacional. O Paulo, outra questão toda é a questão lá no Ipanema, não é isso? É do bairro Espírito Santo ali em Ipanema, divisa com Ipanema. Ali qual é o grande problema ali? Não, a Associação de Moradores lá também, do qual eu sou presidente, no bairro Guarujá, ela está com uma ação em defesa do Arroio do Espírito Santo. Do que se trata? Ao lado do Clube do Professor Gaúcho, existe uma área de Mata Atlântica de 12,9 hectares, em que será construído brevemente um grande empreendimento imobiliário. É considerado aquilo ali o pulmão da cidade, um dos últimos pulmões. Essa ação vem desde 1996, em 2000 o Ministério Público Estadual entrou com ação civil pública
e ela teve o seu desfecho final agora, recentemente, no STF. O que ocorre? Ocorre que nesse tempo, em 20 anos, muitas coisas ocorreram. A própria natureza se transformou. A população é outra, existe um número maior de população. Nós temos ali, se for construído esse empreendimento, nos moldes que estão agora, nós teremos grandes prejuízos à flora e à fauna, porque nós temos árvores, nós temos animais em processo de extinção e nesse período agora, especificamente, é o período de procriação. Existem aves com filhotinhos, e uma série de questões. A própria mobilidade urbana na Zona Sul, que a Zona Sul está se tornando um local assim de grandes empreendimentos e a gente não é contra o progresso, muito pelo contrário. Só que tem que cuidar essa questão ambiental. Tem que ter critérios, né? Questão ambiental. Aliás, quem que sobrevoa Porto Alegre hoje e vê uma foto de 30 anos passados, vê exatamente isso, quer dizer, Porto Alegre perdeu muito da sua área verde, embora sejamos ainda uma capital de grande área verde, né, de preservação, mas de qualquer maneira temos que se cuidar, tem que cuidar isso aí, porque daqui a pouco, né, isso aí vai traz mudança de clima, né, e isso é desfavorável a uma vida mais digna da população, né, Paulo? Sim, é importantíssimo que se preserve o máximo possível o meio ambiente, em função de que a gente não vai respirar dinheiro. Com certeza. Nós respiramos nem concreto, ar, né? E nem concreto. É verdade. Então, nós temos que preservar essa aí, até porque vem outras gerações que necessitarão de um ar bem... Temos que deixar um melhor legado para eles, né? Um melhor legado. Tá bom, Paulo. Obrigado pela tua presença aqui. Eu tenho certeza que tu virás mais vezes aqui no programa, antes do final do ano, né? Porque realmente são projetos importantes e que dizem respeito à vida de cada um de nós e de todos nós. Obrigado, um grande abraço. Pelo apoio. Muito obrigado pela sua audiência também. O nosso Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Uma boa semana e até lá.